e eu fui encarregado por ele para trazer a mensagem nessa manhã. E eu orei por vocês aqui, porque eu falei para Deus, só traga as pessoas que vão ser beneficiadas com essa mensagem. E eu acredito que vocês são essas pessoas. Vamos louvar a Deus, então, com um louvor aí. O céu
Podem se sentar, irmãos. Eu vou ler em Efésios, capítulo 1. É uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso. E eu creio que essa oração a gente deve fazer também, né? Então, no capítulo 1 da carta aos Efésios, a partir do versículo 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja aí, orações. E qual era a oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Até aqui. Quem quiser pode fazer essa oração no coração, falando assim: Pai, não precisa falar alto, tá bom? Pai, eu quero o espírito de sabedoria e de revelação. Faz no seu coração isso daí. Muito bem, vamos em Provérbios. A mensagem de hoje basicamente está em Provérbios, tá bom? Provérbios 27. Provérbios 27, o versículo 19. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê é o reflexo de nós mesmos, né? E ele está falando o seguinte, que assim como eu me vejo no espelho, aquilo que eu penso reflete quem eu sou. É profundo isso daí, mas está claro aqui, está claro, tá bom? Então, aquilo que eu penso é realmente aquilo que eu vou, vai determinar o meu comportamento, as minhas ações, as minhas decisões. Aquilo que eu penso, então, o coração do homem a homem. Aqui eu creio que o coração do homem está falando da mente do homem, tá? Então, da mulher também, claro, óbvio, né? Deixa eu só ler um pouquinho aqui, qual que é o propósito dessa mensagem aqui. Eu escrevi aqui. E eu espero conseguir chegar lá. Propósito: dar uma conscientização. Essa palavra é muito importante. Conscientizar. Eu quero dar um choquinho em mim, em você, né? Para a gente se conscientizar de que existe uma programação mental em nossa mente sobre o dinheiro. Eu vou falar especificamente sobre o dinheiro. Existe uma programação mental em outras áreas da nossa vida. E eu quero falar sobre o dinheiro nessa mensagem. Esta programação pode ser boa ou má. Esta programação foi... Tudo isso eu quero provar depois, tá bom? Esta programação foi adquirida. Não veio do fabricante, do Criador, do nosso Pai do céu, tá bom? Normalmente não temos um conhecimento claro sobre o nosso entendimento sobre o dinheiro. Tudo isso é simples isso daqui, mas ao mesmo tempo é prático e profundo. Eu vou ler alguns versículos de Provérbios, então fique esperto aí. Então, esse primeiro é assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem, que eu entendo que é a mente, ao homem. Agora veja Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu achei um versículo que serve certinho para o que eu estou falando. Ou é bíblico, ou a Bíblia... eu creio que é bíblico, certo? Então,
como ele imagina em sua mente, na sua alma está falando, assim ele é, beleza? Irmãos, é como se a nossa mente fosse um programa de computador. Então, o computador, ele tem um programa lá, e ele só faz aquele programa que foi feito para ele fazer tal coisa. Ele não faz nada fora daquele programa. E a nossa mente é assim, e embora às vezes a gente nem saiba que existe esse programa lá dentro da nossa mente, tá bom? Veja Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então, irmãos, veja bem se não é isso que a Bíblia está tentando mostrar para nós. Águas profundas são os propósitos que estão lá dentro da nossa mente, né? Não é fácil a gente descobrir o que a gente é, o que a gente pensa. Você lembra lá que o Pedro falou assim, não, eu vou com o Senhor até a morte e tal, e não era bem assim que ele era, entendeu? Não é? Então, ele pensava que era uma coisa, mas não era aquilo que ele era, que ele pensava. Então, eu creio que então a Bíblia está falando que não é fácil a gente descobrir os nossos pensamentos, né? Mas existe meios para descobrir, né? Fala assim, o homem de inteligência sabe descobri-los. A inteligência vem pela palavra de Deus, eu ler a Bíblia, né? A revelação vem pela oração, né? Então, nós temos caminhos para descobrir quem a gente é de verdade, tá bom? Eu já falei sobre isso, irmãos, e eu vou repetir o que eu falei. Eu não tenho problema de repetir uma coisa que eu já falei, eu não tenho problema. E eu gosto quando o apóstolo repete experiências dele, porque para mim é a lição de vida, né? Então, para mim vale isso daí. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive, que então fez uma programação na minha mente, né? Na época que eu estudei, a gente entrava na escola na primeira série, não tinha creche, não tinha nada disso, era a primeira série primária, hoje é a primeira série, né? E a gente entrava na escola quando tinha 7 anos. E quando eu tinha 7 anos, eu morava numa rua aqui, na Boa Sava, e eu estudava no Júlio César. Então, essa experiência aconteceu antes de eu ter 7 anos. Então, eu sei por causa dessa referência que eu tenho, que eu comecei a escola com 7 anos, e eu já morava no Boa Sava ali. Meu pai me deu um disquinho de vinil, miniatura, e tinha lá o furinho, os risquinhos no disquinho, né? E só que eu não sabia como brincar com aquilo ali. E um menino, um coleguinha, né? Ele estava com ferro de construção, um ferro retorcido, né? E ele fez uma propaganda daquele ferro lá, né? Ele falou assim, isso aqui, você segura aqui, você imagina que você está segurando um revólver. E aqui é o cano, e você pode brincar de bandido e ladrão, e na época a brincadeira melhor que a gente tinha era de bandido e ladrão. Nossa, era o show.
Então eu falei assim, perfeito, tô o disquinho, e eu peguei aquele ferro retorcido lá. Para mim estava tudo certo. Aí eu fui falar para alguém que eu tinha feito aquela troca. E essa pessoa falou assim, você é um tontão, um boca aberta, todo mundo faz você de bobo. Eu não sabia que a pessoa pensava isso de mim. Eu não sabia. E aquela pessoa era importante para mim. Era importante. E aquela avaliação que ela tinha de mim, me chocou, né? Bom, e Deus, eu pedi essa revelação para Deus, por isso que eu orei aqui, que Deus conceda espírito de sabedoria e revelação. Eu não sabia que eu tinha essa programação na mente, eu pedi uma revelação para Deus, porque tinha acontecido no mesmo dia 2 coisas que tinham me deixado muito irado, mas muito irado. E eu falei, Deus, por que essa ira toda? Por que essa ira? E aí Deus, com o passar dos meses, Ele foi me revelando isso. E a outra revelação que Ele me deu, eu me vi, e isso aconteceu. Eu ainda tenho a memória clara disso. Ele me mostrou, nessa outra casa que eu morava, que eu estava debaixo de um pé de amora, e tinha muito mosquito lá. A gente queimava lixo no quintal. Eu não sei se o lixeiro não levava tudo, se tinha que queimar, mas naquela época era assim que a gente fazia. Queimava as coisas lá no quintal. Então tinha muita mosca. Mosca azul, verde, toda cor. E eu lá debaixo do pé de amora, eu me lembro claramente, isso está na minha mente, tinha um chão úmido, tinha chovido, e eu joguei um pouquinho de areia, e aquelas moscas pousavam ali naquele terra molhada, úmida e um pouquinho mole. Então as moscas pousavam ali, e eu com um pedaço de pau batia. E ficava 1, 2 prensadas naquele barro, e eu pegava aquelas moscas e colocava naquele vidro do sal de fruta Eno, transparente, e eu colocava lá, e eu fui caçando aqueles mosquitos, e aí, Deus me mostrou, que eu fui mostrar aquela caçada, aquele vidro do sal de fruta Eno, né, transparente, para um amiguinho meu. Eu não fui mostrar para aquela pessoa que me disse aquelas coisas terríveis. Eu não fui mostrar para ela. Já era um negócio, então eu fui mostrar para o meu amiguinho. O meu amiguinho falou assim, nossa, que nojento, joga isso fora. Então, irmãos, né, nesses 2 acontecimentos, de eu trocar aquele disquinho por aquele ferro, e depois de eu mostrar para o meu amiguinho aquela caçada que eu tinha feito, aquilo formou um programa mental na minha mente. Tem gente que muda o nome e forma uma crença. Ficou uma crença lá dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha essa crença. E deixa eu ver aqui para eu falar dentro do que eu escrevi aqui. No ano passado eu tinha contado essa experiência e eu não contei o resultado desse trauma, né? É assim, toda vez que eu achava que alguém estava me fazendo de bobo, eu ficava irado, muito irado. E aqui é para vergonha minha,
eu fiquei irado com os meus filhos, sem saber que era por esse programa falso que estava lá na minha mente. Eu achava que eles estavam me fazendo de bobo, me enganando e tal, e eles apanharam muito. Isso é terrível. Eles sofreram um bocado. Eu já pedi perdão para eles, mas é terrível toda vez que eu lembro disso, né? Outra coisa que aconteceu comigo, né? Através desse trauma, eu passei a achar que aquilo que as pessoas gostavam era o certo, não aquilo que eu gostava. Ai, ai, ai. Então, porque eu gostava daqueles mosquitos coloridos. Meu amiguinho não gostou, então eu passei a achar que os meus gostos eram errados, né? E eu não sei, eu não vou falar tudo assim, porque meu objetivo é um outro, mas quando eu casei com a Zenilda, ela gostava de laranja pera azeda. Eu passei a chupar laranja pera azeda, porque o gosto dos outros é que é certo, o meu é errado. E eu gostava de laranja lima. Era o que eu gostava. Mas ela gostava de laranja pera, então laranja pera é o certo. Irmãos, olha, adulto, faz pouco tempo que aconteceu de eu lembrar isso aqui. Adulto, mais de 50 anos. Esse trauma, até hoje esse trauma ainda mexe comigo, entendeu? Eu falo dele, cada vez que eu falo melhora um pouquinho, mas eu ainda sinto problema por causa desse trauma. Eu estava no serviço onde eu estou hoje, Tribunal Regional do Trabalho, e eu ficava imaginando, o que a Zenilda está fazendo agora? Era de tarde. Acho que ela está tomando café. Então, eu ia tomar café. Porque o gosto dos outros que é o certo. Irmãos, eu descobri que eu detesto café. Deixa um gosto amargo na boca que eu não gosto. E o trauma me fazia fazer coisas que eu não achava certo, né? Só um pouquinho de brincadeira também. Que nem assim, irmãos, os meus gostos podem ser esquisitos, certo? Eu acho o Bolsonaro um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. Aí alguém vai falar assim, você continua com gosto esquisito. Eu fui reprovado na primeira série do grupo escolar. Na minha época era grupo escolar que chamava. Primeira série, com 7 anos. Então, irmãos, esse trauma já estava produzindo resultado, entende? Eu já fui reprovado na primeira série. Agora, veja bem, mas essa programação, irmãos, ela não veio já de nascença, lembra disso? Deus não tem nada a ver com esse problema. Satanás tem, Deus não. Essa programação foi feita depois. É igual aqui, você não nasceu já gostando de um certo time de futebol. Essa programação foi feita depois. Não foi? Foi feita depois, né? E na segunda vez que eu repeti o primeiro ano, na segunda vez que eu estava fazendo o primeiro ano de novo, né?
uma professora me elogiou. E isso foi sensacional, irmãos, foi sensacional. Assim como uma palavra ruim me feriu, uma palavra boa me edificou. E aí eu queria agradar aquela professora. Então, e cada vez que eu fazia a lição, eu fazia o que ela pedia para fazer, ela colocava elogios no meu caderno. E eu queria aquele elogio, aquilo era a minha vida, a minha alimentação. E a partir dali, eu comecei a ser um dos primeiros da classe. E no 4º ano, eu fui o primeiro ali do Júlio César. Quem estava lá? Tem que ter 66 anos para para lembrar, né? Agora deixa eu ver assim, algumas coisas que tiraram alguns problemas dentro de mim, né? Então, eu creio que a palavra de Deus, o homem de inteligência sabe descobrir lá as águas profundas que estão lá na nossa mente, né? Então, estudando a Bíblia, eu estava fazendo um curso de liderança, chamava CETREL, Centro de Treinamento de Líderes, né? E lá eles estavam estudando sobre autoimagem. Davi, né, que era ruivo e tal, ele poderia ser traumatizado por ter uma aparência que não era a melhor naquela época, né? Então, não era assim aquela aparência que eles valorizavam e tal, né? Ele poderia ser traumatizado, mas ele não foi uma pessoa traumatizada, né? Então, irmãos, quando eu ouvi aqueles textos bíblicos, saiu algo ruim de mim. Se alguém, deve ter sido algum demônio, saiu algo ruim de mim. Só que eu já era convertido. Então, se a pessoa falasse para mim, você tem esse comportamento porque tem um demônio em você, eu não ia acreditar, não, de jeito nenhum. Então, mas tinha um negócio ruim dentro de mim. Quando aquele negócio saiu de mim, eu senti que a minha mente mudou. Era como se aquela coisa influenciasse meu pensamento. Então, eu percebi que aquilo que eu estudava, aquilo que eu memorizava, era para ser aceito pelos outros. Então, eu tinha mas graças a Deus por esse comportamento, graças a Deus, porque aquilo foi que nem uma muleta que eu usei para crescer, porque se eu não tivesse essa muleta para crescer, eu ia estacionar num lugar lá. E eu creio que por causa desse comportamento que eu tive de estudar para ser primeiro da classe e tal, fez eu passar em concurso. Glória a Deus! Glória a Deus! Bom, e aí eu já vejo a mão de Deus. No trauma eu não vejo a mão de Deus, não. Eu não vejo. No trauma eu não vejo, mas nessas outras coisas eu vejo. Irmãos, se eu tenho um entendimento errado sobre o dinheiro, esse entendimento me faz tomar decisões erradas. Agora, se eu tenho entendimento correto sobre o dinheiro, ele faz eu tomar decisões certas. Entendeu? Então, é automático, graças a Deus que é assim. Se eu tenho um entendimento errado, eu posso mudar esse entendimento e começar a seguir um caminho de prosperidade. Todo mundo sabe que quem ganha dinheiro, de repente, uma bolada de dinheiro, né? E não tem um entendimento certo sobre o dinheiro,
o que vai acontecer? Todo mundo sabe, né? Vai perder tudo. Nós conhecemos casos de pessoas que ganharam na loteria, né? Conhecemos. A pessoa volta ao que era antes. Jogadores de futebol, vários, né? Voltaram a estaca zero, porque não tem um entendimento sobre o dinheiro. Irmãos, esse entendimento sobre o dinheiro nem sempre foi causado por um trauma. Eu vou adiantar aqui uma história aqui para vocês, né? Tem uma mulher que ela é esposa do autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, né? É um livro que eu recomendo, né? Eu já li umas 3 vezes. Então, quando ela era criança, passava um caminhão toda semana no lugar que ela morava assim afastada, né? Tipo uma fazenda, né? E passava um caminhão vendendo sorvete. Aí ela corria para a mãe dar umas moedinhas para ela comprar sorvete. E a resposta da mãe era assim: eu não tenho dinheiro, pede para o seu pai. Aí ela pedia para o pai dava as moedas, ela ia e comprava sorvete. Toda semana era isso. A mãe sempre falava: eu não tenho dinheiro, pede para o seu pai. Então, irmãos, veja bem, qual que foi a formatação na mente dela? Qual foi a crença que ela desenvolveu sobre o dinheiro? Foi o seguinte: dinheiro é para dar prazer e mulher não tem dinheiro, só homem tem dinheiro. Então, quando ela casou, se o marido dela desse R$100 para ela, o dinheiro é para dar prazer. R$100 ela gastava. Porque mulher não tem dinheiro, é só homem. Ela não guardava. Então isso estava formado na mente dela, mas ela não sabia que ela tinha esse programa na mente dela. Então se o marido desse R$200, ela gastava R$200. Se ele desse R$500, ela gastava R$500. E foi através de um trauma que isso foi formado na cabeça dela? Não. Foi ela vendo como que era lá, do jeito que ela cresceu. Bom, eu fiquei sabendo, eu fiz um seminário também, e nesse seminário, a palestrante contou a história de uma mulher que tinha 7 farmácias, e era muito rica, a mulher, muito rica. Só que ela se sentia insegura. Ela tinha uma insegurança inexplicável, e o dinheiro, por mais que ela tivesse, ela era insegura. E ela, com o trabalho lá, né, que ela fez lá, assim, trabalho assim, durante o curso lá, né, ela viu, é como se Deus tivesse dado uma revelação para ela. Ela se viu no berço e com uma mamadeira do lado. Aí ela foi perguntar para a mãe: mãe, eu me vi num berço com uma mamadeira. A senhora sabe o que quer dizer isso? Aí a mãe falou assim: filha, quando você era pequena, eu tinha que sair para fazer compra. E eu não tinha com quem deixar, e eu deixava você no berço. E deixava a mamadeira lá para você se virar. Então veja, aí criou esse trauma na mente dela. Que ela não sabia. Ela podia ter o mundo inteiro e que ela ia continuar insegura. Entendeu? Era um programa que foi formado na cabeça dela.
Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Irmãos, eu espero que você esteja entendendo. E eu espero que você tenha uma revelação. Porque se você tiver uma revelação de um pensamento errado, isso muda a sua vida. Muda a sua vida. Em Romanos 12, 2, fala assim, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outro versículo que concorda, né? Eu procurei certinho lá. Deixa eu ver um versículo que concorda comigo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Isso agora que eu vou falar aqui, é interessante, irmãos. Eu espero que isso ajude os irmãos, ajude mesmo. Isso não é ideia minha, isso já tem livros por aí, tá? Eu já vi umas 3 pessoas comentando sobre isso. Que nem aqui, se aqui tivesse, vamos supor que tenha, né? Esse ar-condicionado e tal, e a gente falasse assim, eu quero que a temperatura aqui fique em 22 graus, né? Eu programo o ar-condicionado para ficar em 22 graus, beleza. Aí quando começa a esquentar, ele liga e faz abaixar. E se abaixa muito, ele desliga para subir para ficar no 22. Todo mundo entendeu? Normal, né? Eu espero que esteja sendo fácil de entender. Eu não quero fazer nada complicado aqui. Então, irmãos, tem um termostato na nossa cabeça. Esse termostato diz quanto dinheiro pode ficar no meu bolso ou não. Se eu ficar com muito dinheiro e esse termostato diz, não, você é para ficar com X, eu vou automaticamente gastar aquele dinheiro até ficar com aquela quantia que foi programada para eu ter. Aí eu falo assim, mas eu quero ser próspero. Mas por que eu faço coisas que não deveria fazer? Irmãos, veja bem, eu não estou falando que vocês têm o termostato e eu não. Eu tenho esse termostato também, entendeu? Irmãos, eu já ajudei pessoas que para ajudar essas pessoas eu tive que fazer empréstimo para ajudar. Que burrice! Que burrice! Se eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho que me endividar para ajudar, não é? Não é? Que burrice! Mas isso está lá relacionado ao trauma, irmãos, está lá relacionado ao trauma. Porque, irmãos, eu achava que o que os outros queriam era certo, e o que eu queria não era certo. Tanto, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, eu estava fazendo faculdade, né? Irmãos, veja bem, eu estava fazendo na USP, porque eu era primeiro da classe, eu estava fazendo administração de empresa. Só que o meu gosto era errado. Quando eu aceitei Jesus, e eu ia, algum colega, você é crente? Eu sou, né? Tá, entendeu? Eu não gostava de falar que eu era crente, porque o meu gosto era errado. Então o meu gosto por Jesus era errado. E olha, vou repetir um outro negócio aqui. Eu estou com o propósito de ajudar os irmãos, por isso que eu estou contando tanta coisa aqui.
Quando eu fui entrar na faculdade, meu pai era mestre de obras, igual o Dário ali. E eu fui perguntar para o meu pai, o que eu faço, pai? Meu pai tinha trabalhado lá com o Bambambam, e esse Bambambam falou assim, ó, fala para o seu filho fazer administração, que é o curso do momento. Só que eu não gostava de administração. O que eu gostava era de inglês. Mas eu fui fazer administração porque o meu gosto não é certo, o gosto dos outros que é. Só que se você faz o que você não gosta, você enjoa, e eu parei lá no meio do caminho, né? Quando eu li o livro Pai Rico e Pai Pobre, eu gastava mais do que eu ganhava. Eu terminei de ler o livro, eu parei de gastar mais do que eu ganhava. Eu vivia endividado, irmãos. Eu vivia de empréstimo. Era um empréstimo após outro, né? Então, eu não sei a chavinha que esse livro fez eu virar no meu programa. Eu não sei. Mas eu já li umas 5 vezes esse livro, Pai Rico e Pai Pobre. Eu li e aí eu parei de gastar mais do que eu ganhava. Só que não sobrava nada. Aí eu fiz um curso de um dia só, na Disop, lá financeira, né? E o título do livro era Como Gastar Menos do que Você Ganha. E num dia, também não sei qual chavinha virou no meu programa, que eu passei a economizar. Eu não comecei a ganhar mais, porque a gente tem essa ilusão, irmãos. É só quando eu começar a ganhar mais que vai dar, né? E a gente fica isso a vida inteira, esperando ganhar mais, para começar a gastar. E a gente pode mudar o nosso padrão agora. Pode mudar o nosso padrão agora e começar a gastar menos do que ganha e sobrar um pouquinho por mês, né? Neste ano, eu gastei um pouquinho mais do que eu ganhava e eu acabei com a minha reserva financeira. Aí, de novo, eu fiz um curso, fiz um curso que eu recomendo também, na Igreja da Lapa tem, sobre o Crown de finanças, né? Acho que é R$130, aí acho que dá uns 3 meses de curso, aí é por online, tá bom? Eu fiz esse curso e aí me ajudou muito. Eu fiz uma planilha no celular que eu coloco ali a minha receita e as minhas despesas, e eu sei quanto que vai sobrar. Então, se eu sei o quanto que vai sobrar e não é muito, eu não posso comprar qualquer coisa que aparecer na minha frente para comprar, porque eu falo assim, só vai sobrar isso. Se eu gastar mais que isso, não vai sobrar nada. E, irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande, se uma pessoa está gastando mais do que ganha, porque ela está em rota de colisão. Isso não vai fechar. Irmãos, tem gente que se suicida por causa de dinheiro. Eu conheci uma pessoa que era amigo do meu irmão, que se suicidou, ninguém sabia por quê. Depois de uns tempos assim, as contas começaram a chegar. Então ele se suicidou com um tiro na cabeça. E aí as contas começaram a chegar, e aí eles falaram, foi por isso que ele se suicidou. Então, divórcio pode acontecer se eu estou gastando mais do que eu ganho, porque que cônjuge vai aguentar viver comigo só com dívida? Só apertado, não dá, é terrível.
mais um caso aí. Eu tenho um colega e ele separou, acho que umas 2 ou 3 vezes, e eu acho que ele estava falando dessa terceira esposa. E aí eles estavam querendo comprar uma casa. E ele falou para mim, foi ele que falou, não foi um terceiro que falou dele, ele falou para mim: a minha esposa ganha R$1.000 por mês. E, irmãos, ele ganha mais do que eu, mas para chutar baixo, ele devia ganhar uns 15 mil. Eu estou chutando baixo. 15 mil por mês. A esposa ganha 1.000 e ele 15 mil. E eles precisavam de 10 mil para comprar, dar entrada numa casa lá. E ele não tinha 10 mil. E a esposa tinha 10 mil. E ele vivia como eu no passado, vivia de empréstimo, fazendo empréstimo, né? Então, é uma questão de disciplina, é ou não é? É uma questão de eu me posicionar. Vamos ler Provérbios 3, 5. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Só que nós praticamos esse versículo ao contrário. Nós confiamos no nosso entendimento e não confiamos no Senhor. Tem até uma historinha que eu li nesse livro aí, né? Os Segredos da Mente Milionária. Irmãos, deixa eu só falar o seguinte, né? Desculpem, eu não empresto livro. Desculpem, eu não empresto. Porque a pessoa não dá valor, não vai te devolver o livro, vai ficar com o livro parado, não vai ler, e eu vou ficar com uma ira da pessoa gravada na minha cabeça o resto da vida. Então eu não empresto. E, irmãos, deixa eu só contar uma coisa que aconteceu ontem. Anteontem. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu propus para os meus netos, para minha filha também, né? Se você ler Gênesis, é R$50. Se ler Mateus, R$50. Lucas, R$50. Marcos, R$50. O Evangelho de João, R$50. E falei, esse livro aí, Os Segredos da Mente Milionária, também está no jogo aí, R$50. Aí, meu neto Ian leu os evangelhos e tal. E, irmãos, que alegria que eu tinha de dar aqueles R$50. Porque hoje esse meu neto tem 16 anos. E eu consegui fazer um adolescente ler um livro. Eu consegui. Glória a Deus. E eu não pensei que ele fosse ler Os Segredos da Mente Milionária, porque ele está estudando, irmãos, está na escola igual todo mundo. E o livro é meio assim, linguagem de adulto, né? E ele leu e falou, vô, acabei de ler o livro. Quer dizer, manda os R$50. Só que, irmãos, eu fiquei tão contente que eu mandei R$200. Porque eu sei que a vida dele não é mais a mesma. Não é. Ele é um adolescente diferenciado. Ele já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu também dei R$50. E já leu aquele livro da Natália Arcudi, Me Poupe. Também dei R$50.
Só que esse, eu achei sensacional, eu falei, R$200. E eu estou fazendo isso por quê? Porque o outro neto, que é o mais velho, ele pode ser estimulado. Opa, 200, eu também quero. Ele já leu alguns evangelhos, esse outro mais velho, mas não leu o de João. Então ele, não sei se ele vai pegar o pique aí para chegar lá. Bom, nesse livro tem uma seguinte história. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, certo? Só que a gente não obedece isso daí, a gente confia na nossa mente. Aí tem uma história nesse livro que eu acho sensacional. É claro que é ficção, mas eu acho sensacional. Fala que um homem se escorregou num precipício e ficou segurando lá, dependurado lá. E ele olhava para baixo, né? Aquele fundo lá enorme. E aí ele começou a gritar: ei, tem alguém aí em cima que pode me ajudar? Ninguém falou nada. Aí ele gritou de novo: ei, tem alguém aí em cima que pode me ajudar? Aí uma voz estrondosa, né? Falou assim: tem, eu sou Deus. Pode se soltar, meu filho, e eu vou te segurar. E ele olhou lá para baixo. Aí ele falou assim: tem mais alguém aí em cima que pode me ajudar? Isso é para mostrar que a gente confia mais na nossa mente, né? Vamos ler Provérbios 19:3. Provérbios 19:3. A estutícia do homem perverte o seu caminho. A estutícia é burrice. É a programação mental, é aquela crença errada que a pessoa tem, né? Perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Eu já vi algumas pessoas que estavam mal financeiramente culpando Deus. E Deus não tem nada a ver com o meu problema. Eu sou o responsável pela situação financeira que eu tenho hoje, porque foi eu que tomei as decisões que eu tomei, ninguém me obrigou a tomar. Salmo 37:5. Salmo 37:5, todos nós conhecemos esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso aí. Irmãos, eu espero ter ajudado os irmãos. Se caiu a ficha para algum de vocês aí, depois quando você me encontrar pelo caminho aí, fala assim, caiu a ficha, tá bom? Porque isso me ajuda, entendeu? Eu quero saber, né? Não que eu quero saber da sua vida, eu quero ver assim, valeu a pena eu ter estudado durante a semana para preparar, entendeu? É muito gratificante isso aí. Tá bom, vamos ficar em pé. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, por podermos meditar. Obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor está tocando em nossas vidas, em nossos corações. Pai, e nossas vidas serão mudadas à medida que nós mudamos. O Senhor vai nos dar mais sabedoria para usar o dinheiro, e nós te louvamos por isso. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Nós vamos recolher os dízimos e as ofertas enquanto a gente louva o Senhor, tá bom? E terminado o louvor, está encerrado, tá? Eu vou descer. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Então, tá tudo certo. Acabou o louvor, acabou o culto, tá bom? Deus abençoe, irmãos.